Olá! Começa agora mais uma edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Proença e hoje conversamos com a professora Lola Aronovitch. Lola é professora na Universidade Federal do Ceará, tem pós-doutorado pela Universidade Federal de Alagoas, é doutora e mestre em letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduada em pedagogia pela Associação Catarinense de Ensino. Lola é conhecida por escrever o maior blog feminista do Brasil. Escreva, Lola, escreva. Onde trata sobre assuntos como feminismo, ativismo, direitos humanos, violência doméstica, literatura e gênero, entre tantos outros. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, gente. É um prazer estar aqui. Lola, como a misoginia se dá no ambiente digital e qual a principal característica desse tipo de violência? Bom, tem vários estudos mostrando que simplesmente por você ter um avatar com o nome de mulher, você já recebe mais ataques. E os ataques que as mulheres recebem são diferentes dos ataques dos homens, né? Então, é sempre relacionado com aparência, com a sexualidade. Então, muitas vezes as mulheres são chamadas por ofensas que são ofensas de gênero, né? Você chamar uma pessoa de estúpida, por exemplo, não é uma violência de gênero, né? Mas você chamar de vadia e coisas assim, mocreia, sei lá, é uma violência de gênero porque não é um termo usado com homens, né? Então, a violência contra mulheres na internet, assim, tem grupos organizados de homens misóginos na internet e a coisa mais básica que eles fazem quando eles querem atingir uma mulher, é, fora as ameaças e stalking, essas coisas, jogar o nome dessa mulher num site de prostituição, por exemplo, ou num site de swing, com as fotos dela, o nome dela, o telefone, celular, tal, e é péssimo, né? Porque aí a mulher passa a receber um monte de ligações de homens que acham que ela é prostituta, ou, né? E então isso é o básico do básico, é a coisa básica. Mas aí eles conseguem fazer muito mais. Muitas vezes eles fazem coisas que parecem não tão perigosas, né? Como, por exemplo, mandar uma pizza para sua casa, né? Não parece uma coisa tão terrível. Mas o que eles querem dizer com isso? Que eles sabem o seu endereço, eles sabem onde você mora. E assim como eles podem mandar uma pizza, eles podem cumprir uma dessas ameaças que eles vivem fazendo de ir até a sua casa e te matar, te estuprar. E eles sempre visam as mulheres. Até quando eles atacam homens, eles atacam as mulheres que têm contato com esses homens. Então, namorada, esposa, filha, mãe. Mãe, eles adoram atacar mãe. Então, muitas vezes, eles não só me atacam, mas atacavam também a minha mãe. Ameaçavam a minha mãe, que já morreu em 21, mas elas também recebiam muitas ameaças, simplesmente por ser mulher e por ser minha mãe. Se bem que meu marido também recebe muitas ameaças. Você ficou conhecida nas redes com o sucesso do blog e, consequentemente, recebe esses inúmeros ataques organizados por causa de assuntos tratados como feminismo e política. Qual a estratégia para manter a resistência dentro dessas redes sociais, mesmo sob ameaças? E como podemos mobilizar aliados nessa luta? Bom, eu não vou falar que é fácil, né? Porque realmente é difícil, exige muita resistência, exige paciência. Para mim, sempre me fazem essa pergunta, né? Como que eu aguento? E eu acho que eu levo um pouco pelo viés do humor, né? Então eu tento levar as coisas um pouco na brincadeira, é um pouco da minha estratégia de defesa também. É, eu tento não levar pelo lado pessoal também. Eu sei que eu não estou sendo atacada por ser Lula. Eles nem me conhecem, eles nunca me viram, não sabem quem eu sou. Eles estão me atacando pelo que eu represento, por eu ser feminista, por eu ser mulher, né, por um monte de coisas que fazem parte da minha identidade. Então, é, mas eu acho que a gente tem sempre que se unir, né? É muito ruim a gente ficar sozinha. Então, sempre se conectar com outras, não só outras feministas, mas ativistas em geral, né? Pessoas de esquerda em geral, porque a direita não é nossa aliada, a direita é nossa inimiga, né? A direita, para a direita, nós somos as maiores inimigas. Eles odeiam feministas, né? Então, então a gente tem que ter muitas alianças com pessoas de esquerda e também
precisa cada vez mais do auxílio, né, da participação dos homens. É muito errado, na minha opinião, quando homens jornalistas, né, eles não entram na luta das mulheres, sabe? Assim, por exemplo, falam, não vamos falar sobre legalização do aborto, descriminalização do aborto, porque é um assunto das mulheres. Não é um assunto das mulheres, né? É um assunto de toda a sociedade, né? Violência de gênero não é um assunto só nosso, estupro não é um assunto nosso, né? É um assunto de toda a sociedade. Então, eu acho errado quando os homens se esquivam, né, de tratar desses assuntos. E de outros também, como racismo, né? Com, homofobia e tudo. Isso tudo não é uma coisa é, identitária apenas, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou vendo crescer na esquerda uma crítica ao identitarismo, né? Então falando assim, isso daqui tira votos da esquerda, né? Você falar de pessoas trans tira votos da esquerda e não é nada disso, né? É óbvio que a direita está se elegendo através de atacar pessoas trans, por exemplo, né? A gente vê isso com o Trump nos Estados Unidos, né? Mas isso não quer dizer que a gente deve deixar as pessoas trans de lado, os direitos trans de lado e fingir que não existem. Muito pelo contrário, a gente tem que defender as pessoas trans. E a gente não perde votos por causa disso, né? A gente perde votos porque a extrema-direita é muito competente no que faz, nos fake news, né? No ataque à democracia, nas teorias da conspiração. E a gente não é tão bom nisso, não. Mas não é por causa das nossas pautas. Professora, o blog Escreva, Lola, Escreva é um marco na resistência digital feminista. Como você vê o papel da internet hoje na luta contra a desinformação e os discursos de ódio contra as mulheres? Eu sou de uma geração, né, que eu nasci bem antes, eu não sou que nem vocês, que são jovens, né, que são nativos da internet. Quando vocês nasceram já existia a internet. Eu não, né, então eu sou da geração de máquina de escrever, e quando eu tive máquina de escrever elétrica foi um luxo, né? Então, quando surgiu a internet, eu fiquei muito otimista. Eu sou muito otimista, né? Eu sou meio poliana. Então, eu pensei, agora sim, agora a coisa vai, né? Todo mundo vai se juntar, né? Vai se dar as mãos e cantar Kumbaya, né? E agora o negócio vai. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Assim como para a gente, né? Para ativistas em geral, para grupos, né? Minoritários, a internet é extremamente importante como uma fonte de informação, um jeito da gente propagar as nossas ideias, de se organizar, é extremamente importante. Mas a gente vê, e a gente vê justamente como com a restrição, por exemplo, de celulares nas escolas, né? Na Austrália já proibiram a internet para menores de 16 anos, né? Então a gente vê que também traz muita coisa ruim, né? Então traz muita pornografia infantil, traz muito fake news, traz o crescimento do nazismo, né? Realmente cresceu muito com a internet, né? Então muitas coisas ruins. Então por isso que a gente tem que continuar lutando mesmo, mas a gente não pode lutar sozinha, né? Então tem coisas que são maiores do que a gente. Por exemplo, que são coisas de governo, o governo precisa fazer, né? Quer dizer, o governo, toda a sociedade, mas, por exemplo, a regulamentação das redes sociais, das big tech, das plataformas. Não é possível continuar como está, né? E a gente sofreu um retrocesso gigantesco com, agora, a segunda eleição do Trump, né? Então, é um retrocesso mundial, né? E você tem, por exemplo, um bilionário, né? Que é dono de uma das maiores plataformas, que é o Musk, né? Como parte do governo americano. Então, isso é extremamente perigoso e aí fica difícil também, com o Congresso totalmente conservador como o nosso, adiantar essa pauta, né, da regulamentação. Mas tem que ser regulamentado, não adianta as Big Tech fingirem que não é com elas. A gente sabe que as plataformas, elas lucram com ódio, né? Então, o algoritmo, ela recomenda ódio, né? Eu tenho um exemplo de uma mãe, né, uma leitora minha, que tem um filho autista. E com 14, 15 anos, o menino é obcecado por vídeos de história, né? História. Ele adora história. Aí, felizmente, a mãe acompanha, né, o que o filho tá vendo na internet. Aí ela disse que em menos de uma semana
o YouTube já estava direcionando o filho para sites de ódio, para sites de conteúdo nazista, de negacionismo do Holocausto, por exemplo. Então, em vez de direcionar para vídeos que falam de história, né, da história verdadeira tal, não, né, direcionam para vídeos nazistas. Então, é realmente um perigo. Elas têm que se responsabilizar. Não sei se tenho tempo de outro exemplo, mas é um exemplo que sempre me deixou muito chocada, que aconteceu faz poucos anos, em Fortaleza mesmo. E tem dois homens que foram presos, né? E encontraram na conta deles mais de R$ 1 milhão. Como que eles conseguiram esse R$ 1 milhão? Falsificando sites na internet. Né? Então, por exemplo, você queria pagar o Detran, né? E aí, o primeiro site que aparecia era desses golpistas. E aí, estava imitando o Detran, só que em vez de você pagar para o Detran, você estava dando dinheiro para esses golpistas. Como que eles apareciam em primeiro lugar no site de busca? Antes mesmo do Detran, antes do site oficial, eles apareciam. Né? Como? Porque eles pagam. Eles pagam o Google para colocar o nome deles em primeiro. E aí o Google fala, não, a gente não tem nada com isso. Ué, eles não são cúmplices? Quer dizer, eles existiriam se não fosse o Google? Se não fosse o Google permitir que eles ficassem em primeiro lugar em busca e mesmo depois de denúncias, continuar com o site que está, né, tirando um monte de dinheiro de pessoas? Então, é só um exemplo, mas assim como acontece nisso, pensa em todas as violências de gênero, de raça, de sexualidade que a gente vê diariamente, sem que elas façam nada, sem que as plataformas façam nada. E quais os desafios de manter um blog feminista de grande alcance em um contexto de polarização política e ataques digitais às mulheres? É realmente difícil, né? Eu me canso também. Os anos Bolsonaro, né, ainda bem que só foi um mandato, porque realmente foram exaustivos para nós, né, para ativistas em geral, porque era uma coisa institucional mesmo, né? Era um ódio institucional. Realmente existia um gabinete do ódio, né, que não foi desmantelado, né, continua existindo. E assim, como eu sou atacada faz muito tempo e o meu blog começou em 2008, eu acompanhei muitas mudanças, né? Então, desde o começo, eu vi que a maior base do bolsonarismo é realmente a extrema-direita, né? Mas são os masculinistas, né? Os Red Pill, os neonazistas, que são muito, muito ligados, né? Então, eles elegem como inimigo em comum mulheres em geral e feministas em particular. Então, é difícil, a gente não pode ter medo, né? Assim, eu respeito quem tem medo também, porque também é uma estratégia de defesa, mas é por isso que a gente precisa se unir e ser mais do que uma pessoa, né? Então, se uma pessoa está sendo atacada naquele momento, tudo bem, né? Eu acho ótimo que a pessoa, por exemplo, feche as redes sociais naquela semana, naquele mês, que ela está sendo alvo específico daqueles grupos de ódio, né? Mas depois volta, né? E enquanto isso, nós temos que falar dessa pessoa também, nós temos que defender a pessoa que está sendo atacada, né? Manifestar apoio, solidariedade a essa mulher, né? E isso tem que ser público também, porque às vezes a gente vê um tipo de apoio que é meio escondido, né? É tipo uma pessoa te mandar uma DM ou te mandar um e-mail particular falando, olha, você tem o meu apoio, o que é legal, por um lado, mas o apoio precisa ser público, porque o ataque está sendo público. Então, o apoio é importante que seja público também. Mas a gente tem que sempre continuar. Eu acho que nós somos a maior resistência, né, à extrema-direita, nós feministas. Durante o governo Bolsonaro, nós fomos o maior foco de resistência e também um dos grupos mais atacados. E eles sabem disso, né? Então, eles nos atacam também por isso. E como você enxerga o futuro do feminismo no Brasil diante do atual cenário político e social? Bom, o feminismo, a gente mostrou a nossa força porque a gente continuou existindo, né? Mesmo com todos os ataques, a gente sobreviveu ao governo Bolsonaro. As feministas e as mulheres vão sobreviver ao segundo governo Trump, mas é difícil, é muito difícil, porque você tem todo um ataque institucional mesmo às mulheres. Não sei se vocês viram que uma das primeiras medidas do Trump foi lançar uma lista de 200 palavras que estão sendo banidas
de qualquer comunicação, de qualquer órgão público no governo americano, né? E entre essas 200 palavras está a palavra feminismo, tá gênero, amamentação, que as pessoas não entendem muito bem, mas a amamentação também é um ato ativista, né? E num país extremamente conservador como os Estados Unidos, a amamentação em público é uma coisa muito proibida, né? Raça, racismo é proibido, não se pode falar mais, diversidade, imigrante, não pode usar a palavra imigrante, não sei que palavra eles estão usando, né? Então, é uma coisa que realmente eles estão punindo universidades, né, que ainda insistem em programas de diversidade, né, em apoio a programas de diversidade. Eles já falaram que vão perseguir empresas privadas que mantenham programas de diversidade. Então, é uma coisa muito séria, uma coisa que o Bolsonaro certamente teria feito num segundo mandato, né? Felizmente não tem um segundo mandato, mas a gente sabe que eles sempre podem voltar. Com certeza, quase com certeza não com Bolsonaro, né? Mas com um bolsonarismo disfarçado, né? Tipo o Tarcísio, a Michele Bolsonaro, ou algum filho do Bolsonaro, ou o Pablo Marçal, que é tudo, para mim, é tudo muito parecido, é sempre extrema-direita, e as pautas deles são as mesmas, né? É uma agenda contra a diversidade, contra as mulheres, contra os negros, contra a LGBT e contra os pobres em geral também. Eles odeiam pobres e odeiam a ciência, odeiam universidades, né? A gente sabe como a gente correu muitos riscos durante o governo Bolsonaro. E eu tenho uma tese também de que as universidades públicas só não fecharam as portas por causa da pandemia. Não estou querendo dizer que a pandemia foi uma coisa ruim, boa, de jeito nenhum, foi horrível, né? Mas eu não sei se vocês lembram, um pouquinho antes da pandemia, as universidades já estavam estranguladas, porque eles já tinham cortado a verba de muitas coisas. Então, tinha muitas universidades que já estavam dizendo, a gente não tem como pagar a conta de luz, não tem como pagar a conta de água da universidade, né? E aí, com a pandemia, as universidades fecharam mesmo, né? A gente passou a ter aula online. Se não fosse aquilo, acho que muitas universidades teriam fechado. Muito obrigada pela entrevista, professora Lula. De nada, é um prazer, gente. Encerramos aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima edição.